Boa noite. Apanhando um pouco da tecnologia. O som melhorou? Eu troquei um pouco da máquina aqui. Não sei se melhorou para vocês. Se puder me dar um retorno. Bom, nós paramos na questão 622. Nós chegamos a ler 622. Então, hoje nós estamos na 623. E o que acontece? É interessante, na hora que a gente começa a ler o Livro dos Espíritos, é que, às vezes, eles puxam a orelha da gente em coisas que a responsabilidade está na nossa mão, nas nossas mãos. Né? Então, você vê aí, na 623, os que têm pretendido instruir os homens na lei de Deus não se enganaram algumas vezes, não fizeram se desviar, movidos por falsos princípios? A resposta é óbvia, ele sempre fala que sim, né? Que isso pode acontecer, que a gente deve tomar cuidado com isso. Né? Mas ele, mesmo tempo, ele diz que mesmo essa pessoa que acredita possuir essa vontade de ensinar, não tendo a capacidade, ela acaba produzindo bem. Né? Boa noite, está chegando aí o Carlos. Opa, Amable, boa noite, Amable. Então assim, é dever nosso tomarmos conta da mão de quem nós vamos comer, né? Então, nós vamos ver nas próximas perguntas que é exatamente isso que ele fala. Na 624, ele pergunta qual que é o caráter do verdadeiro profeta. Olha só que coisa interessante. Qual que é a principal característica? O verdadeiro profeta é um homem de bem inspirado por Deus. Podemos reconhecê-lo por suas palavras, e eu achava que ele devia responder, né, principalmente as suas ações. Deus não pode se servir da boca de mentiroso para ensinar a verdade. Sim, isso aí é uma coisa que a gente vive cobrando dos outros credos religiosos, né? Dando exemplo dos outros credos religiosos, mas acontece também dentro do Espiritismo. De vez em quando a gente nota a pessoa interpretando alguma passagem de algum livro de uma forma muito elástica, vamos dizer assim, né? Ela consegue enxergar coisas que não é bem aquilo que o autor espiritual quis passar. Então, assim, nós temos que ter esse cuidado, né? Nesse ponto, eu sou igual Kardec. Eu prefiro pecar pela falta do que pecar pela mentira, né? Então, assim, se eu não tenho certeza daquilo que eu estou falando, eu prefiro me silenciar, né? Então, por causa exatamente desse cuidado. Então, assim, a gente ter essa coerência nas nossas ações, já que queremos nos aproximar em ser homens de bem, né, seres humanos do bem, então que as nossas ações sejam da mesma forma. E aí ele faz a pergunta de ouro, essa pergunta é ótima, né? Qual o tipo mais perfeito que Deus tem a oferecer ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta é muito boa. Jesus. Não poderia ser outro, né? Porque Jesus ele nos guia principalmente pelas suas atitudes e exemplos. Ontem, nos estudos que nós estávamos fazendo às 20 horas, ficou claro para nós, no texto que saiu no estudo, que se nós prestarmos atenção na forma como Jesus decidiria determinadas questões do nosso dia a dia, o nosso dia a dia seria muito mais espiritualizado. Né? Eu sempre lembro de coisas que acontecem, mas qualquer coisinha que acontece que não foi dentro do seu planejado, você já começa a ficar irritado, você já começa a xingar, e a gente fala assim, o único momento que a gente vê Jesus dar um tapa, né, no sentido assim seria quase uma interpretação violenta, é a hora que ele expulsa o pessoal lá do templo, né? Mas tudo aquilo tinha uma razão de ser. Ele foi firme naquele momento, por quê? Porque estava escrito no Velho Testamento
que transformariam a casa do pai em vendilhões, né? Os vendilhões iam fazer aquilo. Então, ele faz aquilo para chamar atenção, para mostrar. Vocês estão vendo que aquilo que foi falado está acontecendo? Né? Porque a maior parte do momento dos exemplos, o exemplo do modelo é qual? É ele exemplificando para nós atitudes de amor, carinho, compreensão, né, benevolência. Esse é o exemplo de Jesus, o tempo todo, o tempo todo. Né? A gente não pode negar disso. Continuando, na questão 626, só um minuto aqui, na questão 626 do Livro dos Espíritos, só por Jesus foram reveladas leis divinas e naturais. Antes de seu aparecimento, o conhecimento dessas leis, só por intuição os homens o tiveram? Não é verdade. Aquilo que eu falei, conversei com vocês. Aquilo que eu falei com vocês no dia de ontem. Se nós formos ver o Livro dos Espíritos, é como se fosse uma segunda época, né? Desde assim, de bastante antigo, nós temos sempre livros nos ensinando a respeito das verdades, das leis divinas e naturais. Você pega religiões mais antigas, seculares, você vê que a base daquela religião ela é em cima de leis morais, leis divinas. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler as 7 leis de Noé. As leis de Noé, ela previa até você respeitar os animais. Por quê? Porque eles eram criações de Deus. Então, assim, a todo momento nós tivemos isso. E ele fala, já não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Desde os séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-las e ensiná-las. Pelos ensinos mesmos incompletos que espalharam, prepararam o terreno para receber a semente. Então, foi um processo que foi acontecendo conosco. Por isso que eu brinco muito. Estamos de segunda época, né? Graças a Deus. Graças a Deus estamos de segunda época. Então, estão nos dando mais essa chance. Na hora que a gente faz uma análise, igualzinha a questão 900 e alguma coisa lá, do nosso irmão lá, ele explicando para a gente fazer aquele pente fino a respeito do nosso dia a dia, aí o que acontece? Você vê que ainda falta muita coisinha para lapidar, mas você hoje já reconhece essa necessidade, então você já tem isso natural, né, em você. Então ele continua, estando as leis divinas escritas no livro da natureza, possível foi o homem conhecê-las, logo que as quis procurar. Por isso é que os preceitos que consagraram foram desde todos os tempos proclamados pelos homens de bem, se bem que incompletos ou adulterados pela ignorância, até hoje, tá? Fique claro isso para nós. Na sua doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie. Você vê nitidamente, hoje ainda, em nome de Deus, nós ainda atacamos uns aos outros, né? Para o pessoal do Oriente, nós somos a encarnação do mal, e para nós, aquele pessoal é a encarnação do mal. Você vê que até hoje nós ainda interpretamos errado muita coisa. Então, nós temos que tomar cuidado devido à nossa natureza, né? Então, isso é muito importante a gente prestar atenção. Na 627, Kardec continua. Desde que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Eles nos ensinam alguma coisa a mais? É até petulância nossa fazer uma pergunta dessa natureza, né? Por quê? Porque, na verdade, o meio da resposta aí, você vê o nosso nível. Muito necessário que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que a compreendem e ainda menos os que as praticam.
Então, por que eles estão explicando de novo? Por que você acha? É o que acontece conosco no dia a dia. Nós sabemos demais, nós sabemos muito, mas, infelizmente, nós aplicamos pouco, muito pouco daquilo que nós sabemos. E aí é que está. Adianta o Oswaldo ler pela 5ª vez o Livro dos Espíritos, ler a parte 3ª, que é das questões morais, e não aplicar no dia a dia? Adianta eu ter isso na minha mente de forma que eu consiga falar, mas dentro do meu coração, no meu sentimento, no meu dia a dia, eu não consigo aplicar? E é o que ele fala no final. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Então, ou seja, eles vão continuar puxando as nossas orelhas, eles vão continuar mandando textos psicografados, nos explicando a respeito da moralidade da vida, mas pedindo que, como diz André Luiz, vamos, gente, vamos arregaçar as mangas e vamos para o trabalho, tá certo? Eu vou ter que beber água o tempo todo para não perder a voz. Eu vou pedir desculpa a vocês. Porque a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Essa é uma pergunta estranha, né, se você parar para pensar. Você achar que não foi colocado ao alcance. Ele vira e fala, é necessário que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. É preciso habituar-se pouco a pouco, pois de todo outro modo ela nos ofuscaria. É o seguinte também, né? Vamos lembrar de um tempo que eu estou mudando aqui, de vez em quando eu olho para baixo para tentar, eu ainda estou apanhando a tecnologia, tá? Então vocês me desculpem aí. Então, é necessário que a gente lembre o que nós fomos, por exemplo, na Idade Média. É necessário que a gente se lembre o que nós fomos quando nós estávamos lá no judaísmo. Ou seja, nós achávamos que sabíamos a verdade. Precisou de vir o Cristo nos explicar sobre o amor, igual eu falei aqui, né? Nos dar detalhes através do seu exemplo. Aí o que nós fizemos em troca? Nós crucificamos. Nós fomos lá, pregamos ele na cruz. Mesmo assim, o legado dele ficou. E o que nós fizemos? Chegou um momento, pouco para frente, que, olha, não sei precisar se foi 150, 300 anos, nós já começamos a dar novas interpretações a respeito daquilo que ele fez. E aí entramos numa Idade Média que foi um atraso de vida. Por isso é que ele fala, jamais permitiu Deus que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que lhes são dadas hoje. Ou seja, agora, todo dia você recebe uma mensagem espírita explicando. Quem participa de reunião mediúnica vê. Chegam as mensagens maravilhosas, todos os dias. É para a gente não errar. É para, dessa vez, todos nós acertarmos. Havia, como sabeis, na antiguidade, alguns indivíduos possuidores do que eles próprios consideravam uma ciência sagrada, e da qual fazia mistério para os que os seus olhos eram tidos como profanos. Ou seja, eles se auriam da verdade absoluta, né? E não era bem assim. Então, pelo que conheceis das leis que regem esses fenômenos, deveis compreender que esses indivíduos apenas recebiam algumas verdades esparsas dentro de um conjunto equívoco e, na maioria dos casos, emblemáticas. Entretanto, para o estudioso, aí ele vem e faz uma comparação com a parte da filosofia. E você pode aproveitar a filosofia. É lógico que pode aproveitar. Mas não se atenha só a isso. Lembra que existe toda uma lei de amor dentro das verdades espíritas. Tá? Vamos para a próxima, que é o item
que eu gostaria mais. Então, assim, dessa parte que nós estamos encerrando agora, que é a parte das leis morais, da lei natural, você nota que ela é quase que intuitiva. Ele fala o tempo todo, olha, já era para você estar sabendo. Né? Então, ele até termina falando, não desprezeis, portanto, os objetos de estudo que esses materiais oferecem. Rico, eles são de tais objetos e podem contribuir grandemente para a vossa instrução. Mas não adianta ter uma coleção belíssima de livros espíritos e não tirar eles da prateleira e abrir. Então, assim, é muito importante que a gente o faça, tá certo? Então, agora ele vai falar sobre o bem e o mal. Teve uma vez que uma amiga nossa perguntou numa reunião, mas como é que foi criado o mal? Então, vamos ver se a gente consegue, na hora que a gente lê agora essas perguntas, a gente consegue concluir o bem e o mal. Eu vou tentar ir até a 634 hoje. Vamos ver se a gente consegue chegar lá. Que definição se pode dar da moral? Então, vamos ver a definição da moral. A moral é a regra de boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. É fundamentada sobre a observação da lei de Deus. O homem conduz-se bem quando faz tudo visando ao bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Vê bem, olha, o homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Ou seja, o egoísmo não tem jeito da gente acreditar que o egoísmo foi uma invenção de Deus, né? Não dá para acreditar nisso, concorda? Olha a definição que eles dão. Então, assim, não dá para a gente crer que Deus criou algo tão vil como o egoísmo. Vaidade também não dá, né? Porque vaidade são coisas comigo. Então, assim, ele fala que é para todos, né? Como se pode distinguir o bem do mal? Essa dica é importante, ó, presta atenção. Dica quente, vai cair na prova. O bem é tudo que está conforme a lei de Deus, e o mal, tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é conformar-se com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Vamos, a tradução infringir, fica melhor se a gente falar se afastar, né? Não falar infringir, não, que dá uma sensação de você está fazendo aquilo de pirraça, sei lá, né? Não é bem assim. A gente faz o mal por ignorância. A verdade é essa. Todas as vezes. Mas, Oswaldo, eu sei a hora que eu sou pirracento, eu sei. Pois é, a hora que você é pirracento, você sabe. Mas a consequência da sua pirraça, você ainda desconhece. A consequência, o mal que você está fazendo para o outro, fazendo essa pirraça, você desconhece. Porque se você soubesse, você não faria. Se você soubesse de todas as consequências provenientes das suas ações, mas você não faria. Você já tomaria a decisão de fazer o bem. Mas, Oswaldo, e a hora que eu faço mal por ignorância, no sentido de ignorar as consequências? Tenha certeza que Deus vai levar isso em consideração. Entendeu? Ele não está lá para te punir. Ele está lá para ver que você escolheu um caminho para experimentar que é engraçado. Ele falou, ele já ia tão bem, ele já vinha para uma seara tão boa. Por que ele escolheu aquele caminho? Né? Como se ele estivesse pensando. Né? Lógico que Deus sabe. Ele conhece da sua personalidade e da sua moralidade. Então, ele sabe que você vai trilhar aquele caminho. Isso para ele não é novidade. Os nossos amparadores, os espíritos mais perto, é que deve ficar aflito. Sabe quando você está andando na estrada e você tem uma visão, você está passando por um lado alto da estrada e você tem uma visão lá embaixo, onde tem um caminho. De repente você olha, tem uma curva e um carro entra ultrapassando de qualquer jeito e você cá de cima consegue ver o risco que aquele cara entrou ultrapassando de qualquer jeito
vai correr. Mas a pessoa que fez, ele jura de pé junto que dessa vez vai dar. E você fica aflito. Você já reparou que você fica aflito com aquela situação de um desastre iminente? Deve ser mais ou menos assim que a espiritualidade se sente quando a gente caminha em direção ao mal por causa dessa nossa ignorância espiritual que ainda estamos nela. Então, é disso que eu acho que a gente, por isso que eu falo, que a gente ignora a consequência. E ao ignorar a consequência, a gente acaba trilhando aquele caminho que não devia. Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? A resposta é óbvia, sim. Quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Entretanto, sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer praticar o bem quando em realidade pratica o mal? É aquilo que eu falei. Ele desconhece as consequências, escolhe errado, acredita que está escolhendo certo, né? Imagina aquela frase do bispo famosa, né? Falou assim: olha, vai lá e mata todo mundo. Deus sabe quem são os inocentes e quem são os pecadores e vai separá-los no céu. Olha só, olha a cabeça desse, né, na época da Santa Inquisição. Olha a cabeça dele, como é que funcionava. Ele não tinha ideia, né, do que ele estava fazendo. Por isso que o Cristo fala, né, Pai, perdoai-vos. Eles não sabem o que estão fazendo. Jesus disse: vede o que queríeis que vos fizesse ou não vos fizesse. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. Ou seja, a forma de você saber que se você está fazendo uma atitude ruim é você falar: gente, e se fosse eu naquela situação? E se fosse, e a ordem que eu acabei de dar tivesse sido dada? Com certeza o bispo pensaria duas vezes. Realmente eu posso estar naquele meio lá. Então ele não daria a ordem desse jeito. Aí eles falam: então a regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou solidariedade, é inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo. Achará ele na lei natural a regra desse proceder um guia seguro? Ele pode usar nele mesmo, lógico que pode. Porque aí dá exemplos físicos, né, que a gente usa. Né? Quando você vai para o final de semana, né, vai chegando sexta-feira, o que acontece no WhatsApp? Começa a aparecer as piadinhas, né? Sextou, né? Churrasco, cerveja gelada, e a gente começa, né, em vez de falar assim: olha, chegou sexta-feira, graças a Deus eu vou estar mais tranquilo, vou poder ler aquele livro que eu fiquei enrolando a semana inteira. Não, a gente está sempre, né, tentando aquela... Né, não estou censurando, não, gente, mas eu falei, nós vamos praticando os nossos excessos. Né? E aí ele dá um exemplo. Na hora que você pratica o excesso, você sofre a consequência do excesso. Não é que Deus te pune, ele estipulou leis. Né? Falou: olha, Oswaldo, eu não importo que você tome uma taça de vinho, provavelmente você não vai ter uma ressaca. Na hora que você toma a garrafa inteira e de uma vez, com certeza, não é bem isso que eu planejei para você. Né? Aliás, você não devia estar tomando nem o tal da taça de vinho, mas paciência. Eu sei o nível que você está. Você já viu a discussão a respeito de carne entre espíritas, vegetarianos e não vegetarianos? Chega a ser hilária, né? Mas é por aí. Aí você come muita carne, muita gordura. Você é um jovem que nem eu, que já fez mais de 18 anos. Aí começa a dor no fígado, dor de cabeça, a digestão não fica boa. E aí você vai culpar Deus? Deus tinha que ter feito um corpo melhor. É isso que você vai falar? Então é igual ele fala. Você já consegue discernir tudo isso, inclusive quando a lei se aplica em você. Isso eu estou falando no lado físico. Agora, para de falar no lado físico e vamos ver no lado moral e espiritual. Quantas vezes você já se irritou de estourar com a pessoa, e pessoas que você ama?
ama de paixão, tipo esposa, tipo filhos, né? E logo depois que você destilou todo o seu fel, todo o arrependimento veio. Veio aquele arrependimento, o coração fica pequenininho, aquela, né, o estômago ruim. Por quê? Porque você fez aquilo que você sabe que você não gostaria que eles fizessem com você quando você errasse igual eles erraram, né? Porque nós não estamos infalíveis de erro, concorda? Então, assim, essa é uma coisa também no lado espiritual que a gente vê que nitidamente você pega, vai dormir mal naquela noite, tudo isso acontece, você já aconteceu. Então, assim, hoje eu peso, falo, o que está acontecendo? Tem realmente importância antes de eu tomar uma atitude? É lógico que tem dia que eu estou cansado, que o calor está insuportável, os clientes estão ligando, e você acaba sendo um pouco mais áspero. Mas logo em seguida que você notou que você errou, pega o telefone, ligue e peça desculpa. Isso conserta muita coisa, isso faz uma paz no relacionamento que você nem imagina, né? E chegamos na pergunta que eu queria, que é a 684. Por que está o mal na natureza das coisas? Olha a pergunta. Falo do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Eu vou abrir, vocês vão estudar isso em casa, eu vou abrir um parênteses aqui e vou ler a questão 135 do livro O Consolador. Questão 135. O Emmanuel estava conversando a respeito do determinismo divino, que é o bem. E a pergunta que sai é: se o determinismo divino é o do bem, afinal de contas, quem criou o mal? Olha a didática do Emmanuel para responder essa questão. Quem criou o mal? Vamos ver se todo mundo conclui o mesmo que eu concluí. Ele vira e declara: o determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a lei do amor para a comunidade universal. Todavia, confiando em si mesmo mais do que em Deus, o homem transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa mesma lei, efetuando desse modo uma intervenção indébita na harmonia divina. Olha que nome lindo que ele dá para o mal que nós fazemos. Ele chama nosso mal de intervenção indébita na harmonia divina. Eis o mal. E olha que ele não nos crucifica, ele vira e fala, ele reconhece em nós uma fragilidade. Por isso que a gente faz isso, essa intervenção indébita na harmonia divina. E aí ele responde: urge recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime. Eis o resgate. Vede, pois, que o mal, essencialmente considerado, não pode existir para Deus, em virtude de representar um desvio do homem, sendo zero na sabedoria e na providência divina. O Criador é sempre Pai generoso e sábio, justo e amigo, considerando os filhos transviados como os incursos em vastas experiências. Mas como Jesus e os seus prepostos são seus cooperadores divinos, e eles próprios instituem as tarefas contra o desvio das criaturas humanas, focaliza os prejuízos do mal com a força de suas responsabilidades educativas, a fim de que a humanidade siga retamente no seu verdadeiro caminho para Deus. Então, eu espero que todos nós, hoje, nessa noite, tenhamos entendido que mal ele existe única e exclusivamente porque nós tomamos a decisão consciente
de nos afastarmos de Deus. É isso que nós fazemos. Você já sabe que não pode se irritar com seu irmão. Você já sabe que você não pode espalhar fofoca. Você já sabe um punhado de coisas, mas você conscientemente faz. Então é aquilo que eu falei. Você faz por ignorância das consequências. Então leia lá, questão 135 do livro O Consolador. Estudem essa pergunta a respeito do bem e do mal. Espero que o som hoje, desculpa pela minha voz, prometo que vou ficar da agora até terça-feira economizando a voz para ver se ela normaliza e, se Deus quiser, o pessoal vai parar de pôr fogo no mato, porque isso irrita minha garganta e eu tenho um problema na corda vocal. Tá? Muito obrigado pela presença de todos e espero encontrá-los de novo na terça-feira da semana que vem. Um bom resto de semana para todos vocês. Muito obrigado pela presença de todos.